E como que você caiu nesse assunto? Você é uruguaia. Primeiro, como é que foi sua vinda aqui para o Brasil? E como que você começou a lidar com isso de maneira tão incidente, né? Porque a educação das crianças é sua vida. Como é que foi isso? Sim, eu nasci numa escolinha, minha mãe tem uma escola lá no Uruguai e eu cresci lá, trabalhando com minha mãe. Com 9 anos de idade comecei a trabalhar na escola da minha mãe. Então, estar com crianças sempre foi o natural para mim. E lidar com crianças e me responsabilizar pelo cuidado delas sempre foi natural. Quando eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, me apaixonei por um brasileiro, por isso que eu vim para cá. Eu vim por amor. Olha só. O pai dos meus filhos. Aham. E quando, assim, logo que eu casei com ele, a gente já teve o Luan, o primeiro filho. E com Luan, assim, eu era aquela criança que sonhava com ser mãe, sabe? Nossa, para mim ser mãe iria ser tudo. Era mãe da formiga, mãe a mãe de todo mundo. da planta. Aquela amiga que coloca o ombro para amiga, sempre acolhendo, sempre. Aí, quando nasceu o Luan, os primeiros 2 anos de vida dele, eu era peixe dentro d'água. Tipo, nossa, uma mãezona, tudo ótimo, lindo. O neném me acordava à noite, ele exigia atenção de mim. Para mim era o paraíso aquilo. Quando ele fez 2 anos de idade, que começou a despertar a personalidade dele, eu me perdi completamente. E eu comecei a me ver fazendo coisas com ele que eu jurava que eu nunca faria. Tipo o quê? Tipo bater. Tipo bater. Gritar, xingar, perder a paciência, Oh, precisar alguém que segure essa criança. Que bom saber que Ivana também é humana. Eu me perdi completamente naquilo que eu jurava que nunca faria com meu filho, que não aconteceria. A minha maternidade, que era um sonho, vira um pesadelo. Chegava à noite, eu estava exausta, não aguentava mais nem o menino, nem... Eu já morava na Bahia, num lugar lindo, um paraíso. Tinha um marido super, super parceiro. Eu não aguentava ninguém, nem a Bahia, nem o paraíso, nem o marido, nem o filho. Queria voltar para o Uruguai. Estava exausta. E largar todo mundo. Exausta, desgastada, frustrada, era uma sensação... Tinha vergonha de mim mesma. Tipo assim, eu batia no meu filho, ninguém sabia. Morria de vergonha das pessoas saberem que eu estava surtando com meu filho. E meu filho era insuportável. Meu filho com 5 anos de idade era, como se diz lá, era o cão chupando manga. Isso diz lá na Bahia. Nossa, Luan era agressivo, batia em todo mundo, não respeitava ninguém. Voltava da escola com bilhetinho na mão toda semana. Era reclamação, reclamação, reclamação. Qualquer evento público que eu estava lá com Luan, Luan aprontava. Aí as mães vinham falar comigo, Luan bateu em alguém. Aquilo era... Sabe aquela mãe que ninguém deseja por perto e aquela criança que ninguém... Porque tem uma relação caótica. E aquilo doía em mim todos os dias, nunca deixou de doer aquilo. Então, eu procurei, nunca parei de procurar uma solução. Saí viajando, viajei por mais de 15 países à procura de uma escola, uma pedagogia, uma luz, alguém que me orientasse. Você ia sozinha nessas Não, viagens? com o pai dele. Alguém que me dissesse qual é o problema dessa criança e o que ela tem que mudar. Chegar pro doutor, meu filho é o capeta. O que eu faço? O que eu faço agora? E eu estava crente que o problema era o meu filho, que a personalidade dele era muito forte, que ele era terrível. E o pai dele ainda afirmava aquilo, porque falava, eu era igual quando era criança, então falava, tá vendo? Mas você já tinha outros filhos ou isso Não. começou com o Luan? Começou com o Luan. A Tiana nasceu quando o Luan tinha 5. Já, quando ele nasceu... A pergunta seria e como é que seria já com o segundo filho, com outra... Se era muito da personalidade dele ali, né, no caso. Então, mas a minha virada de chave, quando eu estava comentando com você, eu sou uma mãe que saiu do fundo do poço. Por isso, tudo que eu compartilho não é teoria que não funciona na prática, porque eu pratiquei aquilo. E deu certo, né? E deu certo. E foi assim que eu comecei a compartilhar, porque as pessoas começaram a perceber o milagre que eu estava fazendo com Luan, a transformação incrível que eu estava fazendo com ele, e elas começaram a me perguntar o que você está fazendo. Foi muito orgânico, muito natural, como terminei aqui, nesse caminho, né? Mas a minha virada de chave foi o dia que eu percebi que eu pensava que Luan tinha um problema e que ele precisava mudar. E era igual ao pai. Era o mesmo problema que o pai e o mesmo problema que o avô. Então, eu não conseguia mudar nada. Eu tinha que esperar que ele mudasse. O dia que eu percebi que, na verdade, era eu que tinha que mudar,
Que meu filho estava respondendo à educação que eu estava lhe dando e à falta de educação que eu estava lhe dando. Eu era aquela mãe que muitas se identificam hoje, que por não querer ser autoritária, vira permissiva. Se minha mãe não me escutava quando eu era criança, eu escutava tudo que meu filho falava. Tudo. Meu filho dava opções para tudo, combinava as coisas com ele, era tudo. Ele tinha um poder enorme sobre mim e sobre a educação dele. Então, eu fui para o outro extremo, eu virei permissiva. E uma criança de mãe permissiva normalmente fica agressiva, porque... E não tem respeito, não tem noção. É uma criança sem noção. Ele era uma criança sem noção, coitado meu filho. Fruto de uma mãe sem noção. É. Então, quando eu percebi que, na verdade, eu tinha que me reeducar, que eu tinha que reaprender muita coisa e aprender a educar essa criança com essa personalidade forte, em uma semana, a minha relação com meu filho mudou completamente e as atitudes do meu filho mudaram da água para o vinho. Caramba, uma semana? Uma semana. Como que foram essas mudanças na prática? Primeira mudança, percebi que não era culpa do meu filho. Eu apontava meu filho, Luan é arrogante, Luan não tem respeito pelas pessoas, Luan é desobediente, ele é agressivo. Aí eu parei de apontar o meu filho e apontei 3 vezes para mim. Aquela mesma coisa multiplicada por 3 para mim. Assumiu a Ivana, responsabilidade. você não tem humildade, você não respeita as pessoas, você é agressiva, começando pelo seu filho. E Então, ainda se acha muito permissiva, muito tranquila, né? E, na verdade, não era assim. não era, por isso que eu tinha vergonha. Porque eu queria educar o meu filho com respeito. Eu queria fazer totalmente diferente do que fizeram comigo. E não era o que acontecia das portas de casa para dentro. Fora de casa até que parecia. Pelo comportamento do meu filho, dava para ver que tinha algo errado. Mas o meu comportamento fora de casa era... Sabe aquela mãe que fala, meu amor, você bateu no coleguinha por quê? A gente não bate nas pode, pessoas. ai. Usa até esse tom de voz. Obrigada pelo cafezinho. Nada. Usa até esse tom de voz, né? Aí já começou pelo tom de voz, Começou então, a pelo tom mudança. de voz. Começou por assumir que eu precisava mudar. Certo. Passei anos, isso aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade, passei 6 anos, desde os 2 anos dele até os 8, à procura de alguma coisa que transformasse meu filho. Sem perceber, parece algo simples, mas não é tão simples de perceber, que a mudança estava em mim. Sim. Para mim, eu era uma vítima daquela situação. E aí, O processo devia começar em você para poder... Sim, o filho era só a resposta da educação que eu estava lhe dando. Ah, mas ele tem temperamento forte. Sim, eu estava dando uma educação errada para uma criança de temperamento forte. Que tenha temperamento forte não significa que vai ser agressivo, desrespeituoso e sem noção. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.